refúgio e fortaleza é Deus. A palavra de Deus no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas. O último capítulo 24. Nós vamos ler, irmão, dos versículos 13 aos versículos 35. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 13 ao 35. Eu vou ler, irmãos, e os irmãos acompanham com atenção. Diz assim a palavra do Senhor: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 70 estados, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: Jesus, que é isso que vos preocupa? De que ires tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências destes últimos dias? Ele perguntou: Quais? E explicaram: O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convia que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunham-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles os constrangeram, dizendo: Fique conosco, porque é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo o partido lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Disseram um ao outro: Porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: O Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhe acontecera no caminho e como fora por eles reconhecidos no partir do pão. Amém. Vamos orar, irmãos? Feche seus olhos, vamos orar, Senhor. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, nosso pedido nessa noite é que o Senhor fale no nosso coração, que o Senhor prepare o nosso coração, que o Senhor fale às nossas mentes, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos console, que o Senhor nos exorte, se preciso, se possível for. Ó Deus, prepara esse terreno do nosso coração para ouvir a boa semente que é a Tua palavra. Possamos estar atentos
os nossos ouvidos a essa palavra. Nos ajuda, Deus, a entendê-la pela iluminação do Teu Espírito. E pedimos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Irmãos, é um texto bastante conhecido, né, da igreja. Os discípulos, são dois discípulos do caminho de Jerusalém para Emaús. Talvez já tem aí várias pregações nesse texto. Várias pregações nesse texto. E é incrível que é uma caminhada que dois discípulos fazem com Jesus Cristo, mesmo eles sabendo que ali era Jesus Cristo, né, como o texto nos diz. E é uma caminhada, irmão, nada mais, nada menos do que 12 quilômetros, mais ou menos, 11 a 12 quilômetros. Não é tão longe, mas também não é tão perto. Não é comum nós andarmos 12 quilômetros por dia, por exemplo. E é incrível porque eu estava dando uma pesquisada e que a caminhada tem vários benefícios para o corpo, né? Milhares de pessoas caminham, milhões de pessoas caminham todos os dias em busca de benefícios para a saúde, para o corpo mesmo. E tem várias motivações, né? Por exemplo, perder peso, saúde, bem-estar, obrigação médica. Mas há uma lotação de pessoas caminhando, buscando esses benefícios, como por exemplo, redução de inchaço das pernas, prevenção da obesidade, dentre outros que tem. Desses benefícios. Eu até aqui com o Alex, né, que nos ajuda no funcional e também nos traz vários benefícios, né, com aquilo que ele tem aprendido, tem nos ensinado. Mas, irmãos, imagine os benefícios de andar com Jesus Cristo. Você não vai ter nenhum desse tipo de benefício, de perder de peso, ou de melhorar em alguma coisa médica, física. Mas há algo muito maior do que andar por andar e melhorar fisicamente o seu corpo, do que andar com Jesus Cristo, ou quando Jesus anda conosco. E aqui foi o caso, né? Eram dois homens em que Jesus se aproxima e começa a caminhar com eles. Nós falamos algo parecido hoje de manhã, né? De andar com Cristo, Deus ser conosco. E aqui, Jesus Cristo se aproxima dessas duas pessoas e eles também recebem, né, o benefício físico da caminhada, mas muito mais, eles recebem um benefício espiritual, que é eterno. Até porque, irmãos, é saudável, nós devemos fazer a caminhada para buscarmos uma melhora física, isso é cuidar do corpo, isso é cuidar do tempo do Espírito Santo, mas caminhada com Cristo é algo eterno, porque esse corpo um dia ele vai ruir, ele vai ser comido. Isso não é justificativa para a gente sair fazendo o que quer com o corpo, é bem claro. Mas aquele que caminha com Cristo, ele produz algo eterno ali. Algo que jamais vai ser comido ou corrompido. A sua alma vai se manter pura e intacta. Porque Jesus ele traz esses benefícios para a alma. Imagine, irmãos, a quantidade de benefícios para a nossa alma, para o nosso espírito. E o texto nos mostra algumas coisas, né? Como é que se deu isso? Veja lá no versículo 13. Lucas capítulo 24, versículo 13. Vamos ver algumas coisas interessantes que o texto nos mostra, né? Naquele mesmo dia, e aqui o contexto, irmãos, é claro, se você olhar para o capítulo 24 em si, é o último capítulo do Evangelho de Lucas e narra a ressurreição de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo morre na sexta-feira, ressuscita no domingo, e aqui há uma coisa louca que acontece em Jerusalém, porque era uma profecia, isso devia acontecer. O próprio Cristo disse que ia ressuscitar, mas parece que as pessoas não acreditavam. Tanto que existe a surpresa da ressurreição. As pessoas se surpreendem, ou na verdade devia ter um sentimento contrário, né? Dizer, aconteceu aquilo que nós sabíamos que ia acontecer. Porque Cristo disse que ia acontecer. Ele padeceria, mas ele ressuscitaria no terceiro dia. E, irmãos, isso é algo incrível, é algo histórico e pontual. Jesus Cristo não vai ressuscitar de novo. É um divisor de águas aqui. A sua morte e a sua ressurreição foram coisas que aconteceram e jamais acontecerão novamente. Então, aquela muvuca em Jerusalém. E dois dos discípulos de Cristo, não apóstolos, mas dois discípulos que acompanhavam Jesus Cristo, aqui no versículo 13, eles estavam ali naquele meio, naquela muvuca de Jerusalém, onde Jesus tinha morrido e depois foi domingo ressuscitado. E aqui no acabar do domingo, vai dizer, naquele mesmo dia, versículo 13, ainda no domingo, depois dessa muvuca da ressurreição, onde as mulheres chegam no túmulo, mandam a pedra está arrancada, e eles olham, Jesus não está lá. Eles estavam sabendo disso. E aí, nesse mesmo dia, no domingo, dois dessas pessoas estavam a caminho
para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 70 estados. É por isso, né? É 11 ponto alguma coisa quilômetros, quase 12 quilômetros de diferença. Era uma vilazinha bem pertinho de Jerusalém. E aí pode surgir a pergunta, né? O que é que eles iam fazer? Eles estavam saindo de Jerusalém no domingo à noite para ir para um lugar andando, porque naquela época era muito mais comum pessoas viajarem caminhando, porque só tinha animais que tinham postos, só tinha carroça que tinha postos, então era muito comum pessoas andarem, e também era muito comum pessoas serem assaltadas, violentadas. Jesus fala do bom samaritano ali, aquilo ali era real, era comum acontecer. Não tinha iluminação pública, né? A iluminação era a própria lua. Então eles saíram de Jerusalém à noite para voltar para a sua cidade. Por que eles iam fazer isso, né? Por que eles iam fazer? Qual era o objetivo deles? Um grande teólogo chamado Palmer House vai dizer que, muito provavelmente, eles estavam voltando para casa. Domingo, dia do Senhor, né? Ali teve toda aquela muvuca da ressurreição. E agora eles voltam para casa para iniciar a segunda-feira trabalhando como qualquer outro. Assim como nós saímos daqui, voltamos para a nossa casa e segunda-feira tem que acordar cedinho para ir trabalhar, estudar, seja lá o que for. Então eles estavam voltando para casa, caminhando de forma normal, só que eles iam conversando a respeito daquilo que tinha acontecido, que tinha acabado de acontecer. Veja o versículo 14. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Jesus acabaram de ressuscitar. Então é uma novidade ali, e eles iam discorrendo sobre isso, essas duas pessoas. Tentando adivinhar, tentando olhar para esse mistério da ressurreição e tentando discorrer sobre isso. E aconteceu, versículo 15. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Irmãos, aí Jesus começa a caminhar com eles agora. Eles tiveram a experiência de ter contado, né? As pessoas contaram a eles que Jesus havia ressuscitado. Eles não viram o túmulo vazio com seus próprios olhos. As mulheres viram o túmulo, mas ele não chegou a ver. Mas pessoas de confiança contaram a eles que não havia ninguém. E é interessante, porque naquela época surgiram várias teorias, né, do que tinha acontecido ali, porque queriam negar a ressurreição de Cristo. E alguns chegaram a dizer que os próprios apóstolos pagavam seguranças que estavam ali à frente da pedra, né, do túmulo, para abrirem o túmulo e para sumir com o corpo de Jesus Cristo. Outras pessoas disseram que tiraram o próprio Jesus dali e deram aos cachorros para comerem. São várias teorias para negarem a ressurreição de Cristo. Mas, irmãos, para quem crê na palavra de Deus, para quem crê na Escritura, nada disso é preciso, né? Que a própria Escritura vai atestar a ressurreição de Cristo. Vai mostrar que houve, que foi real, né? E que tem um significado eterno. Então, irmãos, eles começaram a conversar sobre isso, a discutir talvez essas teorias que tenham surgido ali, naquela muvuca, não querendo ser incrédulos para com a ressurreição de Cristo, né, todo o tempo, querendo explicar o inexplicável, querendo tornar científico o milagre, ou dizer que era pura balela ou mentira ali, um arrumadinho que fizeram para dizer que Cristo ressuscitou. Porque a intenção, irmãos, aqui ele vai discorrer sobre isso, e o próprio Cristo ele vai ser entregue pelo seu povo, né? Pelo povo judeu. Eles matam aquele que era o líder do cristianismo, né? Para se tornar o cristianismo logo em seguida, né? Da igreja cristã em seguida. E quando há ressurreição, a perpetuidade do mestre, né? Veja, o mestre morreu, mas ele ressuscitou e está vivo. Ou seja, o cristianismo nunca vai morrer. Então vamos negar isso de qualquer jeito. Vamos negar que Cristo vive e não pode mais morrer agora. Porque ele está em corpo glorificado. Nós não podemos mais atingi-lo fisicamente. Então, se Cristo ainda vive, o cristianismo nunca morre. Então vamos inventar alguma desculpa aqui para enterrá-lo de vez. Dizer que isso tudo é conversa fiada. É balela. E talvez, irmãos, esses discípulos estavam discutindo essas coisas. A gente não sabe o teor da conversa aqui, o que eles estavam conversando. Mas talvez sejam essas coisas que tinham surgido naquela época. E aí Jesus ele se aproxima deles. E aí veja o que acontece, irmãos.
Jesus ele se aproximou de uma forma como qualquer outro viajante. Estava indo para ou Emaús ou alguma cidade depois de Emaús, né? E era comum os viajantes se aproximarem naquela época, porque traziam uma certa segurança diante do que acontecia naquela época. A única luz que eles tinham era a luz da lua, então era uma coisa muito perigosa. Então, quanto mais viajando junto, mais seguro era, né? Dava essa impressão de segurança. E aí não foi estranho para uma pessoa se aproximar daquelas duas pessoas que estavam viajando. Só que o versículo 16, irmão, na nossa narrativa, traz uma informação a mais aqui. Diz assim que os olhos daquelas duas pessoas estavam como que impedidos de o reconhecer. Então veja, eles estavam com Jesus Cristo, eles estavam caminhando com Jesus Cristo, mas não sabiam que aquele era Jesus Cristo. Bem que loucura, né? E aí o próprio Deus ele vai fazer isso, né? Veja que eles não reconheceram que era Cristo por alguma deficiência deles. Mas veja que a narrativa eles estavam como que impedidos. O próprio Deus ele faz esse milagre. O próprio Jesus Cristo impede eles de o reconhecer. Isso já aconteceu outras vezes, né? Maria Madalena, certa vez, ela conversa, Jesus Cristo atrás dela, ela vira e não reconhece. E quando Jesus chama pelo nome, ela reconhece o mestre. A gente vai ver, por exemplo, Pedro no barco que não reconhece Jesus Cristo. Quem é esse? É um fantasma, e eles ficam... Por várias vezes Jesus ele faz isso acontecer. Porque, lembra que a gente já tratou várias vezes aqui, o crer não está pelo ver, a crença não está ver o porte físico de Jesus Cristo, não é a pessoa física em si, né? Que traz a crença ao coração. E aí Jesus ele impede aquelas pessoas de reconhecer que ele era aquele que morreu e ressuscitou. E aí veja o que acontece em seguida, versículo 17. Então, eles perguntou a Jesus, está os dois conversando lá na maior discussão, e aí Jesus pergunta: o que é isso que vos preocupas, de que ides tratando à medida que caminhais? Jesus ele se intromete ali na conversa, ele está caminhando, ele diz: o que é que vocês estão falando tanto aí? O que é que vocês estão tratando aí? Imagine o tom que eles estavam, né, ali, alto, a ponto de uma pessoa que estava ao lado perceber que havia uma discussão ali. E aí é interessante, irmãos, que eles param, e o texto vai dizer que eles ficaram tristes. Como se... algumas pessoas vão olhar para esse texto e quando trata de tristeza aqui, é como se eles crescem em Cristo uma vida toda. Na vinda do Messias, a vida toda eles foram ensinados para isso. Mas com a morte do Messias, eles parece que estavam desacreditando na palavra, né? Parece que eles não estavam crendo na ressurreição de Cristo. A gente creu nisso, por isso que eles ficam entristecidos ali, porque até aquele homem que estava com ele não sabia o que tinha acontecido em Jerusalém, vindo ele de Jerusalém. Parecia que era mais uma informação para dizer: esse Cristo é mentira o que aconteceu. Isso não é um fato verídico. Parece que eu fui enrolado a vida toda. Veja, a incredulidade começa a tomar conta do coração daqueles homens. Eles ficam entristecidos ali. Eles parecem que criam em Jesus, mas estavam desacreditados quanto à sua ressurreição, mesmo com o testemunho de outros crentes. Eita, parece nós, né? Parece que a gente, às vezes, chega um momento da nossa vida em que a gente inicia na igreja, o Senhor converte nosso coração, e aí uma alegria, uma explosão imensa, irmãos, que a gente quer falar para todo mundo desse evangelho, dessa salvação, para filho, para pai, para mãe, para os tios, para os vizinhos. A gente quer exalar esse amor de Cristo para todo mundo, mas parece que a gente passa tanto tempo ouvindo a mesma coisa, né? E a incredulidade vai tomando conta do nosso coração e a gente vai desacreditando no evangelho, vai desacreditando, a palavra, né, bem atual, vai morgando com aquilo tudo ali, e já não há mais aquela alegria do primeiro momento. A gente fala do evangelho, mas já não tem tanto fervor, tem tanta certeza que Jesus vai voltar.
mas está demorando muito, o que está acontecendo? Veja que isso é muito comum nas igrejas hoje. Pessoas que passam anos vindo para a igreja e do nada param de ir para a igreja, porque estão desanimados com a caminhada, por algum motivo que aconteceu dentro da igreja, por um pastor que falou alguma coisa, por uma boa noite que lhe foi dado, por vários motivos, porque justificativas para se afastar do Senhor, Satanás nos dá várias. Mas o próprio Jesus aqui caminha com esses homens, com essas pessoas, né? Essas duas pessoas, atestando a eles que não desacreditassem na palavra, no testemunho dos irmãos, na própria palavra do próprio Cristo, quando se vai ressuscitar no terceiro dia. Jesus está dando um sentido de fé. Irmãos, continuem. Por que vocês estão assim? Estão tristes aí? E aí Jesus ele vai tratar algumas coisas aqui. Veja que no versículo 18 nos dá uma nova informação. Um porém chamado Cleofas respondeu dizendo: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? E é interessante, irmãos, porque quando nós tratamos desse versículo, o próprio esse Cleofas, ele é tratado no livro de João como o cunhado de Maria. A palavra do seu nome é outra, mas é a mesma palavra no grego. Então, provavelmente é a mesma pessoa. Depois eu trago a referência, capítulo 19, versículo 25, que ele vai chamar de Cleofas. E aqui muitos vão dizer que é a mesma pessoa. Então, ele tem a esposa que participou da morte de Cristo visualmente ali. Uma pessoa muito próxima dele, ele viu a morte de Cristo. Então, esse homem chamado Cleofas responde dizendo: você é o único que esteve em Jerusalém e você não viu o que aconteceu. O maior ato de história do mundo. Jesus morreu, ressuscitou, e você estava lá e não viu. E é incrível, irmãos, porque como Jesus responde isso. Ele continuando no versículo 19, Jesus perguntou: mas o que aconteceu? Aí eles vão tentar explicar, né? O que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, e diante de Deus e todo o povo eles não negam o que Jesus era. Eles só estão entristecidos com a situação. A crença existe, só está desacreditada. Não é? E aí ele vai dizer: e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o empregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E aí, por que eles estão desacreditados? Versículo 21, é o motivo, né? Ele vai dizer assim: ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, já é este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Eles estavam decepcionados com Jesus Cristo, porque eles fizeram uma imagem de Jesus Cristo que Jesus Cristo não apresentou. Não é? Então, eles aprenderam na cultura judaica que Jesus Cristo ele vinha como aquele que salvaria Israel de Roma, ou de qualquer um que tivesse no poder sobre Israel. Então eles esperavam um Jesus Cristo de guerra, um Jesus Cristo que viesse para tomar o reinado de Roma sobre Israel, um Jesus Cristo que acabasse com toda a nação de Roma e libertasse Israel, fosse um povo livre. E aí Jesus Cristo não vem para isso. Jesus Cristo vem para libertar o povo do cativeiro do pecado. Então eles ficam decepcionados com Cristo ali naquele momento. Ele vai dizer: nós esperávamos que ele fosse aquele que redimisse a Israel, e redimir exatamente nesse sentido de tirar do cativeiro físico ali. Mas depois de tudo isso, já era o terceiro dia, essas coisas sucederam. Ele morreu e a gente foi para o escravo. Ele continua: é verdade que algumas mulheres das quais convosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo,
Aquelas mulheres criam na ressurreição de Cristo. Elas foram no túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos e qual afirmam que ele vive. Irmãos, nós criamos às vezes promessas de Deus, né? Isso é muito típico de igrejas pentecostais que criam promessas e quando Deus não cumpre, Deus é o culpado. Né? E a gente culpa Deus, coloca ele numa sala e diz: não, mas o Senhor prometeu, e sai da igreja revoltado com o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele fez uma única promessa para o seu povo. É a promessa mais importante de todo o Evangelho. É redimir o povo, é ter um povo para si. É morrer pelos eleitos de Deus. E ela é se cumprir. Essa promessa é ligada à promessa da sua volta. A ressurreição e da sua vida. Então, irmãos, essa promessa, nunca perca a esperança. Isso é um fato. Já aconteceu uma parte, e vai acontecer a volta do Senhor Jesus Cristo. Mas toda promessa que o seu coração cria, ele não tem a obrigação de cumprir. Às vezes o Senhor nos dá de graça, de presente, né? Aquilo que tanto queríamos, o Senhor nos dá. Mas veja, não é motivo de crença. Não é motivo de adorar a Deus isso. Porque caso Ele não dê, a gente se frustra. Colocando coisas na boca de Deus, né? Na boca do próprio Jesus Cristo. E aí, irmãos, essas mulheres, elas foram, no versículo 22, no túmulo, de madrugada, e não acharam o corpo de Jesus. O que elas acharam? Elas tiveram uma visão, né? No quais tinham 2 anjos, os quais afirmavam que Jesus, o que é que vocês vieram fazer aqui? Jesus, ele ressuscitou. Vocês precisam ver que ele ressuscitou, né? Isso demonstra também o qual havia uma deficiência na crença da palavra de Deus. Eu preciso ver que o túmulo está vazio para crer que o meu Jesus ressuscitou. Preciso ver o milagre. Isso, irmãos, é sempre um problema no nosso coração, né? A idolatria do ver. Eu preciso pegar, eu preciso ver. Então eu precisava ver, então eu precisava pegar nos cursos de Jesus Cristo para ter a certeza que Ele tem ressuscitado. Esse é o tom da idolatria do coração aqui no Evangelho. É ver para crer, é ver para crer. Eu preciso sentir, né? Eu preciso me emocionar, tudo isso é bom, tudo isso é graça de Deus, mas não é o motivo que eu creio. Eu creio pela fé na palavra de Deus. E aí, versículo 24, ele vai afirmar isso. De fato, isso ele falando com Jesus Cristo, né? Ele discutindo aqui com Jesus Cristo o que tinha acontecido. Ele diz: de fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Lógico, se ele ressuscitou, né? Ele está vivo, não mais morto. Ele venceu a morte. E aí Jesus agora começa a falar com eles. Primeiro Jesus expõe o pecado, né? E depois Jesus prega para eles, sem dizer que era ele. Veja, Jesus diz: honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Veja, vocês estão procurando uma prova científica, vocês estão procurando uma prova de Jesus Cristo, de alguma forma querem ver Jesus Cristo ser ressurreto, vocês estão procurando enxergar, ver, mas só basta crer nas Escrituras. E vocês saberiam que isso ia acontecer. E aí ele continua, né? Vocês não creem que os profetas disseram? Porventura, versículo 26, não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E agora eles vão ouvir o sermão de Cristo, que eu queria ter o privilégio de ter escutado. Todo mundo, né?
Porque, irmãos, agora Jesus Cristo começa a falar dele mesmo no Antigo Testamento, discorrendo por todos os profetas, desde Moisés até todos os profetas. Veja o versículo 27. E começando por Moisés, discorreu por todos os profetas, expunha-lhes o que o seu respeito estavam em todas as Escrituras. Veja que sermão. Eu queria estar lá para ter anotado isso, porque a gente vai para os profetas e a gente tem dúvida do que está falando de fato ali de Cristo, né? A gente fica com incerteza, porque a gente não consegue interpretar como o próprio Cristo interpretou. Mas ele fala de todos os profetas, ele mostrou em todos os profetas que estavam apontando para a vinda e para a ressurreição de Cristo. Jesus vai dizer: vocês são tarde de coração, vocês são honestos. E por que vocês estão fazendo isso? Vocês não precisam ver, vocês não precisam ir à cova, vocês não precisam nada disso, é só crer no que está escrito. E aí, irmãos, quando se aproximava da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar de 12 quilômetros de Jesus Cristo pregando para aqueles homens. 12 quilômetros. Jesus Cristo ali, discernindo aquilo que os profetas pregavam, diziam. Está vendo aqui? Isso aqui mostra que Jesus vai ressuscitar. Está vendo aqui? Isso aqui mostra que Jesus vai morrer, vai ressuscitar. Está vendo aqui? Tudo isso é a promessa de que vai acontecer. Se vocês crescem nisso, vocês não precisariam enxergar nada dessas coisas, nem ver, nem tirar prova. Se apeguem a isso. Irmãos, isso é que falta para a nossa vida, sabia? Quando nós desfalecemos na fé, quando nós nos afastamos do Senhor, quando nós esfriamos na fé, o que nos falta aí são os sermões de Jesus Cristo. Se apegar àquilo que o Senhor fala. É voltar a ler a Bíblia. É voltar a orar ao Senhor. É voltar a dar ouvidos ao que Deus diz e não o que o nosso coração diz. O que nos falta muitas vezes, irmãos, são essas coisas. Pense num negócio difícil, é a gente ler a Bíblia todos os dias. Quem disser que é fácil aqui, graças a Deus pela sua vida. Mas pense como é difícil ter essa disciplina, irmãos. Porque o nosso coração coloca tanta coisa na frente da leitura da Bíblia. É tanta justificativa que a gente tem, é trabalho, é estudo, é cansaço, é o sono, é porque não consigo entender direito. Rapaz, é tanta coisa que a gente, para orar ao Senhor também é a mesma coisa, porque eu estou com sono, e eu dormi antes de orar, e porque eu esqueci. Rapaz, e aí quando a gente vê algo extraordinário acontecendo, está vendo? É Deus aí, né? Eu preciso ver para crer. Onde a leitura, onde a oração, onde a devocional, ela supria toda essa necessidade muito mais do que algo pontual que nós vemos na vida dos crentes. É muito melhor ir para a igreja e aí eu falo de uma forma geral aqui, de algumas pessoas, meu exemplo, para ouvir um testemunho do que ouvir uma palavra de Deus. Porque o testemunho nos faz chorar, nos emociona, a gente vê o milagre que Deus fez, isso tudo é bom, não estou dizendo que é ruim, não é? Mas é só ter crido na palavra que se prega todo domingo. A gente via isso. Então veja a importância, irmão, de caminhar com Cristo. Veja a importância. O próprio Cristo é o sermão, é a palavra. E Cristo é as Escrituras aqui. A gente escuta a voz de Deus aqui. As pessoas querem ouvir a voz de Deus através de homens, né? Deus manda te dizer, eis que te digo, um anjo está me dizendo. A gente quer ouvir o miraculoso, mas Deus nos dá uma forma ordinária. Fica aqui limpa, sem nada, sem nenhum coração interferindo, nenhum coração humano aqui acrescentar as coisas, veja. É algo puro. Se você quer ouvir Deus, escuta, lê a sua palavra. Escuta uma pregação fiel, porque não há nada que venha ser colocado, não há nada que venha ser tirado. Mas o meu coração se enche de coisas miraculosas, né? Lucas é interessante porque ele traz coisas que muitos dos evangelhos não trazem, porque
ele tem a pegada dele de escrita é bem, ele não é apóstolo, né? Então ele é bem jornalístico no seu escrever, então ele traz detalhes, ele é descritivo, e veja que não há nada miraculoso aqui, ele só saiu para acompanhar a igreja primitiva, Cristo, porque ele sai para acompanhar aqui Cristo, os apóstolos, e começa a discorrer sobre isso, a escrever exatamente aquilo que tinha acontecido. Tanto que ele continua na igreja primitiva escrevendo Atos, né? Sem acrescentar nada, sem tirar nada. Veja que não há algo miraculoso, nisso, só uma pessoa disposta, amando a Deus, amando a Jesus Cristo, e segue. E aí, irmãos, quando se aproximava da aldeia, versículo 28, para onde eles iam, né, em Maús, e aí Jesus faz menção e diz, eu vou continuar a caminhada, vocês vão entrar aqui, né? Eu vou continuar a caminhada. Mas aí, versículo 29, eles constrangem, né, dizendo, fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E aí Jesus entra para ficar com eles, e eles tiveram Jesus na sua própria casa. Como eu disse, irmãos, era muito comum o assalto, né? Coisas ruins aconteceram naquele horário. Ele disse, não, amigo, né? Eles não sabiam que era Jesus Cristo. Vem para a nossa casa. Fica aqui, passa a noite aqui, e de manhã você continua a viagem, porque é perigoso. Um homem, são duas pessoas ali, que encontram um estranho, e compartilham da mesma fé, e no mesmo dia, com segurança, bondade e misericórdia, traz ele para dentro de casa. Eu pergunto aqui, qual de vocês fariam isso, né? Ele vê que há um crente ali com eles, e diz, é muito perigoso, não passa a noite caminhando. Venha para minha casa. Eu sei que quando uma pessoa vem para sua casa e ele suja, você tem que arrumar a casa, você tem que fazer comida. Tudo isso é um trabalho, tudo isso às vezes é estressante. Você fica preocupado se a pessoa está dormindo bem ou está dormindo ruim, né? E toda essa... Mas veja, irmãos, são irmãos ali que se relacionam. É uma pessoa que precisa de uma casa, precisa de um quarto, e ele está disposto ali a trazê-lo para dentro de casa. Isso é muito difícil para nossas vidas hoje. Tem justificativos que são verdadeiros, né? Poderia ser um assaltante ali, alguém que pudesse fazer o mal com a sua família. Isso é bem verdade, mas ali foi declarado a fé entre os irmãos. Ele traz para dentro da sua casa, ele guarda na sua casa, e a gente não é disposto a fazer isso hoje em dia. Porque a gente não quer, a gente quer o nosso bem-estar, né? Mesmo lá em casa, às vezes fica uma baguncinha ou outra, a gente fica meio assim de receber as pessoas e a gente se arruma tudo de um jeito para. A gente também não quer receber as pessoas de qualquer jeito. Mas, meus irmãos, como é difícil para a gente. É difícil para todo mundo. E nós temos que tirar isso da nossa mente. Né? Jesus vai com eles para a casa deles, e aí acontece algo agora miraculoso. Porque aconteceu o versículo 30 que quando estavam à mesa, quando Jesus ele toma do pão, e aí vem algo muito pontual de Cristo, né? É tomado o pão ali na ceia e partir o pão. Veja como eles eram próximos de Cristo, né? E aí, versículo 30, quando toma o pão, abençoa, quando ele parte, e aí o que acontece? Abre-se os olhos daqueles homens. Mas, irmãos, que ardeu o coração daqueles homens não foi ver o partir do pão, não foi Jesus Cristo se mostrar como Cristo, mas foi a pregação da palavra de Deus na vida deles. A gente vai ver isso mais na frente. Não foi porque eles viram que era Cristo. Ali se foi atestado daquilo que eles já tinham certeza, porque foi pregada a palavra para eles, eles creram naquela palavra e eles já tinham certeza. Abriram os olhos, versículo 31, e os reconheceram. Mas o que acontece? Jesus desaparece. Isso acontece, irmãos, quando os apóstolos estão reunidos na casa, receosos, porque Jesus tinha acabado de morrer, e aí Jesus aparece
dando paz, né? A paz seja convosco. A gente vai ver isso nos evangelhos, no próprio evangelho de João vai contar isso. E isso era comum, né? E aqui Jesus, depois de ter pregado a palavra para aqueles homens, Jesus desaparece. E aí, versículo 32 é interessante que ele diz assim, ó: e disseram um ao outro, porventura, veja, por que ardia o coração deles, né? Porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Eles passaram a crer novamente com toda a fé, com toda a força, que Jesus Cristo tinha ressuscitado, não porque viram Jesus Cristo, isso aconteceu depois, né? Jesus ele aparece para eles, tiram a venda nos olhos deles, mas porque Jesus Cristo pregou, enfatizou que ele morreria e que ele voltaria à vida, ele ressuscitaria, ele quebraria todo o aguilhão da morte ali. E acontece algo impressionante, o que aconteceu quando eles se converteram a Cristo, né? Olha o que aconteceu na vida deles. A alegria da salvação toma conta do seu coração e eles fazem aquilo que eles queriam fazer que eles fizeram quando conheceram a Cristo, ou quando nós conhecemos Cristo. O que é que nós fazemos? Queremos compartilhar Jesus Cristo com as pessoas. Esse ardor voltou ao seu coração. Em versículo 33 vai dizer, na mesma hora, de noite, perigoso, eles levantaram-se e voltaram 12 quilômetros atrás para Jerusalém. E aí eles acharam as outras pessoas reunidas e falaram, Jesus Cristo vive. E aí, veja, versículo 34, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhe acontecera no caminho e como foram por eles reconhecidos no partir do pão. Veja, irmãos, o que a gente precisa na nossa vida é a palavra de Deus. Talvez você esteja triste com o Evangelho, triste com a igreja, triste com o pastor, revoltado com alguma coisa que aconteceu na igreja, com a liderança, com os presbíteros, com os diáconos, seja lá o que for. O seu coração precisa para arder novamente por Cristo na pregação do Evangelho. Não espere ver um milagre na sua vida e na vida das pessoas. Tanto esse Covid que está rolando aí, que tem matado tanta gente, mas ao mesmo tempo nós temos visto pessoas que ficaram bem mal, melhor dizendo, e aí, por milagre de Deus, essas pessoas são conservadas, e aí foi milagre de Deus. Jesus Cristo poderia arder o seu coração quando você escuta a palavra de Deus. Não precisa de um milagre para crer. Milagre é a consequência. Milagre eu fico feliz, mas o que o meu coração precisa não é um milagre. Milagre é físico. O coração precisa de algo espiritual. E ele só é alcançado com a pregação da palavra, com a leitura da palavra, com a oração. Nós oramos a Deus Pai, auxiliados pelo Espírito, no nome de Jesus Cristo. Então, irmãos, andar com Jesus Cristo é isso. Andar com Jesus Cristo é nem sempre vir para crer. Andar com Jesus Cristo nem sempre nos traz um milagre, como muitos pregam e esperam. Porque a glória de Deus está na salvação do pecador, não somente no milagre. A glória do Senhor está num homem que está afastado, ou que está triste, e o Senhor ressuscita aquele coração. Irmãos, aqui é outro aspecto da ressurreição de Cristo, eu não vou tratar aqui nesse sermão. Mas crer no Senhor Jesus Cristo é crer que Ele morreu por mim, é crer que Ele morreu por você, é crer que Ele morreu para salvar a nós mesmos dos nossos pecados,
da condenação eterna, é crer que Ele ressuscitou. Isso já aconteceu há 2000 anos atrás. É crer que Ele intercede por nós. É crer que Ele fala nas nossas vidas através da pregação da palavra. Por isso a importância do culto, a importância da pregação no culto. Porque para um coração morno, eu preciso do fogo da pregação do Evangelho. Para um coração congelado e petrificado, eu preciso do fogo da pregação do Evangelho. Só Ele pode aquecer a minha alma e alimentar o meu espírito. O Senhor aplique essa palavra em nossas vidas em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome, Senhor, por essa palavra. Nós louvamos, ó Pai, porque o Senhor fala no nosso coração, porque o Senhor fala na nossa mente, porque o Senhor nos ensina, porque o Senhor nos dá ânimo de vida e ânimo de evangelho, porque é só o Senhor para aquecer a nossa alma, aquecer o nosso coração. Ó Deus, então, não deixa, Deus, que o nosso coração venha se esfriar por causa das coisas que esse mundo oferece, nem por causa das coisas que acontecem até dentro da própria igreja, mas mantenha o nosso coração fervendo no Senhor. Mantém, Deus, a nossa inclinação, ser temente a Deus, ser fiel ao Senhor, porque não há outro sentido na nossa vida. Posso ter tudo nessa vida, mas sem o Senhor eu não tenho nada. Eu posso ver todos os milagres que o Senhor faz, mas se o Senhor não andar comigo, não serve de nada. Então Deus nos ajuda, Senhor, a caminhar com o Senhor. Nos ajuda a ouvir a Tua palavra, a ler a Tua palavra. Nos ajuda a orar até quando nós não quisermos mais, quando nós estivermos sem vontade. Fala ao nosso coração, o Teu Espírito fala ao nosso coração, à nossa mente. E restaura-nos esse fervor no Senhor. E agradecemos isso com a certeza que o Senhor falou ao nosso coração, falou à nossa mente. Em nome de Jesus Cristo. Amém.